O assunto de hoje eu quero provavelmente relembrar algumas coisas para a maioria, mas é um assunto importante, é sério, e eu acho que a gente precisa estar sempre com isso em mente. Vamos falar de alavancagem, de contas margens, que é a estrutura, né, ou como está estruturado o mercado que a gente participa. Vamos falar o quê? Alavancagem. Alavancagem, se for da forma como eu estou colocando aqui no slide, é uma coisa positiva. E como é que seria isso positivo? Onde o que está sendo emprestado, as dívidas, são menores do que as garantias. Então a gente utiliza a alavancagem para a gente buscar retornos superiores. Isso, a alavancagem não é só usado dentro do mercado financeiro, dentro de corretoras. As empresas também trabalham de forma alavancada, elas pegam dinheiro emprestado, seja dinheiro emprestado de longo prazo para financiar projetos mais longos, como dinheiros mais de curto prazo, para suprir caixa, enfim, trabalha com a alavancagem. A questão é justamente, né, a qualidade dessa alavancagem. Muita dívida pode sufocar o negócio. E sempre quando a gente contrata a dívida, a gente tem que trazer mais retorno. É para isso que a gente vai estar colocando dívida. Porque se eu tenho 100 e eu consigo, digamos, 1%, se eu conseguir pegar 150, esse meu 1% vai me trazer mais retorno. Então, a gente utiliza a alavancagem, o endividamento, o empréstimo, para a gente tentar trazer mais retorno. O problema é quando a gente não utiliza isso da forma adequada ou se excede nisso. Que seria o caso aqui, eu estou representando, né, aqui da base da pirâmide, as garantias maiores do que a margem. Por que margem? Porque se fala em conta margem, né? Quando a gente está operando, né, e a gente consegue posições maiores do que a gente tem de caixa ou de ativos, a gente está operando contas margem, ok? É assim no mercado americano, é assim no mercado de Forex, é assim no mercado CFDs, é assim no mercado próprio brasileiro. Tá? Tem diferenças, obviamente, né? O mercado americano vai ter uma determinada margem para ações, vai ter operações diferentes para mercados e futuros. Aqui no Brasil as coisas já são um pouco mais mescladas, não ficam tão aparentes as divisões, enfim. E aqui um exemplo ruim de alavancagem, né? Quando a dívida é muito maior do que as garantias. E aí qualquer solavanco desmonta o mercado. E aí eu venho falando muito isso no programa, foi o que aconteceu na pandemia, né? O mercado caiu rapidamente, muito forte por desalavancagem, diminuição da alavancagem. E até eu escrevi há muito tempo atrás aí sobre mercado, e a gente vem falando disso desde 2018 ou 2017, se eu não me falha a memória. Havia uma pesquisa muito séria falando que a tendência para o mercado, há uns anos à frente, estavam falando de uma década, era um acontecer flash crash. Se eles estavam atribuindo isso justamente ao excesso de alavancagem, ao excesso de liquidez e os juros baixos. E foi o que aconteceu na pandemia. Então já se falava, né, que se acontecesse algum evento, a queda poderia ser muito rápida e muito brusca do mercado. Assim como também foi a alavancagem, né? A desalavancagem foi o que levou o mercado a cair tão rápido e a alavancagem que levantou ele tão rapidamente. Tá? Então tem para os dois lados, mas nós precisamos estar cientes disso, que a gente está neste mercado e que neste mercado existem alavancagem. E aí temos que acompanhar se essa alavancagem está sendo excessiva ou não está, certo? Porque ela pode ser benéfica, saudável, né? A gente trabalhar com alavancagem desde que a gente mantenha uma relação saudável entre as garantias, né, e a margem que a gente está tomando. Vou dar um exemplo aqui de algo mais sadio, mais saudável, aqui uma relação de 1 para 2. Tô até pegando um exemplo aqui da corretora americana, a TD Ameritrade, e eles têm um exemplo do site deles que estão falando de margens, né?
cada corretora trabalha a questão de explicar para o cliente como é que funciona a questão da margem. E aqui, né, temos uma ação que custa $80, uma quantidade de 50, então se eu tiver $4.000, eu consigo comprar 50 ações a $80, ok? E aqui eu estou fazendo uma variação, essa variação está com base no valor da cotação inicial. Então se cair 5%, 10% de 80, 20% de 80, como fica o meu valor, né? Se eu quiser sair, quanto eu tenho de dinheiro? Então eu começaria com 4, se tivesse uma queda de 50%, eu teria $2.000. Agora, se eu usar uma alavancagem, como sugerido no exemplo da corretora TD Ameritrade, né, eu consigo comprar de 1 para 2 50 ações, vou ter $8.000, sendo que a minha garantia era os meus $4.000 iniciais. O que acontece se cair até 50% da cotação da ação, por a $40? Eu simplesmente perco a minha conta, zero as minhas garantias, mas não estou endividado, eu perdi meus $4.000. Veja um exemplo aqui, né? Eu consigo comprar o dobro, mas se cair 50%, eu zero e não tenho mais nada. Se eu ficasse sem alavancagem, eu ainda teria $2.000. Ok, aqui uma relação sadia, 50% é uma variação grande, não que não aconteça, né? Existe uma velocidade para isso acontecer, mas é uma variação grande. Ainda é uma alavancagem super administrável, ok? Agora vamos para um exemplo que não é tão saudável, de uma relação de 1 para 10. Ou seja, eu tenho $800 e eu tomo uma posição de 100 ações, de 8.000, certo? A minha garantia são os $800. O que acontece aqui nessa conta nossa de padeiro se a ação cair 10%? Com 10% eu já perco a conta, eu zero. E se passar, eu fico devendo. E é isso que muitas vezes acontece, certo? Por mais que as corretoras, o mercado, tenham sistemas de controle e gerenciar risco o tempo inteiro, uma variação do mercado fechado um dia para o outro pode gerar perdas que contas são zeradas. Isso aconteceu na pandemia. Bastante, né? Desmonte de operações, certo? Por excesso de alavancagem, contas que foram dizimadas. Isso aconteceu. E a gente precisa estar ciente que isso está presente no mercado. Por mais que às vezes a gente está numa relação saudável com a alavancagem, outras partes do mercado podem não estar. E não é só uma característica do investidor de varejo. O investidor institucional também se alavanca, também vai estar alavancado para tentar gerar retornos. E aí é o gerenciamento de risco, que alguns fazem bem, outros não fazem, ou nem têm gerenciamento de risco, né, porque jogam o jogo da alavancagem e acaba gerando essas derrubadas muito agressivas no mercado. Então a gente tem que estar ciente disso, por quê? Porque eu vou trazer agora um dado para vocês, tá? Eu peguei esse dado até ontem, foi lançado ontem aqui por esse site Yardney.com. É um cara, o nome dele se não me engano, é Edward Yardney. Tá? Esse cara trabalhou aí em grandes gestoras, tem um histórico respeitável na parte de investimento, agora está trabalhando com research, com pesquisa. Tá? E eu busquei isso porque eu tinha visto em outras fontes e não tinha um gráfico assim que fosse assim tão apresentável para aparecer aqui na tela. E me deparei com este, estou trazendo aqui. E o que ele está mostrando aqui? Está mostrando a capitalização de mercado do S&P, certo? De 3,7 trilhões aí, tá? E quanto é a dívida de margem, tá, desse mercado, de 882 bilhões de dólares. Pela forma como está montado o gráfico, tá, a gente consegue ter um relacionamento entre aumento de alavancagem, que seria a dívida de margem, e o aumento dos preços, da capitalização de mercado, das cotações do S&P, certo? Então, os dois estão crescendo desde a pandemia, tá? E aí que vem alguns dados que nos chamam a atenção, certo? Em fevereiro de 2020, o crescimento de um ano comparado um ano contra o outro
foi de 58% no aumento de margem. Tá? Então, fevereiro seria mais ou menos aqui, provavelmente estava comparando com o fevereiro de um ano atrás, né, de 2019, teve um aumento de 58%. Em abril, chegou a bater 73%. Obviamente, né, que às vezes tu está pegando um período em declínio comparando com um período em ascensão. E aí gera esses percentuais que chamam a atenção. Mas mesmo assim, a trajetória que a gente consegue observar pelo gráfico do endividamento, tá se elevando e isso está nas cotações. Então, qualquer mudança nas condições de endividamento podem gerar desmonte de posições no mercado de forma acentuada. O que seria isso? Bom, um aumento de volatilidade do mercado, até de curto prazo, pode fazer com que os agentes financeiros, os bancos, aqueles que dão as dívidas de margem, podem mudar as regras do jogo, exigir mais garantias, por exemplo. Isso acontece, isso é normal. Quando o mercado aumenta a volatilidade, você vai enxergar isso na tua corretora, tu vai receber um e-mail, olha, por excesso de volatilidade, agora diminuiu, né? Para se manter uma posição de contrato, tu precisa do dobro do que tu tinha anteriormente. Isso acontece, tá? E isso pode acontecer durante o jogo, mesmo tu estando posicionado. Então, é um ponto de atenção. Pode ser uma mudança mais estrutural, mais de longo prazo. No caso, uma mudança nas taxas de juros pode secar um pouco a liquidez que alimenta as dívidas de margem. No caso, por exemplo, de uma mudança agora do Federal Reserve, se eles resolverem mudarem a política monetária, né? O mercado está esperando o que vai ser sinalizado, por exemplo, e já se espera por Jackson Hole, né? Ver se vai ter uma mudança nas compras de ativos, né? Todos os meses o Federal Reserve está comprando 128 bilhões em ativos, vai ter uma mudança nisso, e isso pode afetar as questões de liquidez. Outra coisa de dados aqui, tá? Essa mudança, tá? Ela chamou atenção porque foram poucas vezes na história que teve uma mudança tão alta percentualmente. Outra coisa que também foram poucas vezes na história foi que a dívida, esses 882 bilhões, eles estão representando 3% do PIB americano, tá? E também poucas vezes na história esteve em percentuais tão elevados. Isso está acima de 2000 e de 2008, tá? É uma outra métrica, comparar esse endividamento contra o PIB. Outra coisa que estava chamando a atenção é que esses 3% está bem acima de uma média de 15 períodos. Outra coisa que aconteceu em junho, tá? Por outra métrica e por outra fonte, é que foi o nível mais baixo da NYSE em termos de caixa, tá? E caixa líquido, ou seja, quanto eu tenho de garantias, né, de caixa menos as dívidas, foi o menor nível da história, certo? Nunca tinha acontecido isso, ou seja, tudo que está sendo segurado das dívidas está cada vez menor o bolo, ou seja, aquela pirâmide invertida. E também em junho foi o pico na Nasdaq, tá? De aumento de níveis de margem. Agora vamos para os lados, né, os dados mais positivos. Um dos dados positivos é que em junho houve já uma diminuição, tá? Não está representado aqui, mas houve uma diminuição. E também, se a gente comparar quanto da margem é representando no market cap, tá? Hoje, se não me engano, gira aí em torno de 2%. Isso, contra o histórico, também não é a maior proporção. Ou seja, a proporção entre a cotação e a dívida não é a maior. Mas são tudo métricas para a gente estar comparando esses dados. O que é importante a gente levar em conta nesse assunto é que existe alavancagem, tá? Ela pode em alguns momentos estar acima, excedeu certas garantias, está numa relação não equilibrada, e se houver algum ajuste, esse ajuste pode ser rápido e muito intenso, ok? Então a gente tem que levar em consideração isso, e esse era o assunto, esse é a conclusão, o que eu quero trazer de mensagem
para hoje, a gente ter isso sempre em mente. A gente trabalha no mercado que tem alavancagem, que tem contas margens, essa é a estrutura do mercado, né? A gente pode olhar a economia, ela funciona assim também. Tem até o vídeo do Ray Dalio que ele explica, né, os momentos de prosperidade econômica com os momentos de retração econômica, que nada mais é que uma desalavancagem ou uma alavancagem. E isso tem nos mercados financeiros, a gente precisa estar em mente, certo? Que pode acontecer de mudar alguma coisa, pode ser problemas de volatilidade de curto prazo ou de longo prazo, as condições mudam, há um desmonte de operações, de posições muito rapidamente, e aí temos um efeito muito intenso no mercado. Então nós temos que estar sempre cientes deste risco. Esse é o assunto de hoje.